Então, qual que é o objetivo nosso, né? É a gente ter diagnóstico em 5 passos bem estabelecido, que é a base, é o coração do carro. Hoje é a montagem do manual. Cada turma tem o seu próprio diagnóstico em 5 passos. A sequência certinho, quem monta é cada turma. São os alunos que montam. É um roteiro, entre aspas, um mapa, na verdade, que tem decisões nesse meio termo. Para toda vez, hoje no caso, toda vez que o cliente chegar na oficina, ou uma máquina, um caminhão, chegar no seu box, e você tiver com dúvidas se o alternador está 100% ou não, você vai usar essa sequência de diagnóstico que nós vamos montar hoje, nós em conjunto. Na verdade, eu só vou escrever, vocês que vão falar. Tá? Então, é um roteiro mesmo, esse aqui que é o diagnóstico em 5 passos. Vamos começar pela parte de desempenho do alternador, porque foi a região que a gente mais trabalhou. Aprenderam a testar bateria, absorção de carga, equilíbrio elétrico, desempenho do alternador, tensão do alternador, cabeamento. Então, todos os testes separados vocês já têm, pelo menos já entraram em contato, pelo menos uma vez. E hoje a gente monta a sequência em si. Tá? Depois do diagnóstico em 5 passos, que você tiver craque no coração do carro, no coração da autoelétrica, a gente começa a avançar para a região de eletrônica embarcada. Que eu lembro no início do curso, no início da nossa formação, foi o detalhe que eu mais escutei aqui em sala. Senhor, eletrônica embarcada, coisas mais modernas, etc. Então a gente chega até lá se o coração, se a base estiver bem estruturada, que é o que nós vamos começar a montar hoje. Muito bem. Então, vamos dizer que chegou o cliente na oficina e o cliente falou o seguinte, olha, trouxe alguma situação para você que seria relacionada com o alternador. Que tipo de situação um cliente pode trazer para a gente que a gente desconfia do alternador? Luz da bateria acesa, principal, né? O que mais? Consumo está relacionado com carga, como um todo, alternador, bateria. Partida pesada tem a ver com a carga da bateria, né? Se a bateria está sendo carregada, se ela não estiver sendo carregada, a partida vai ficar pesada. Tem relação. Teve um que ligava o ar, o carro farol. Ó, liga componentes, ou quando acelera, eu percebo a elétrica não sustenta. Então, todas essas situações são situações que o cliente vai chegar para você e falar, olha, o carro está desse jeito. Imediatamente, o seu sinal de diagnóstico em 5 passos tem que ligar. Opa, eu vou desconfiar do coração do carro. É uma pane geral, vamos dizer assim. Vamos considerar essas situações. Qual seria o primeiro teste a ser realizado? Vamos lá? Vou escrever aqui do lado, depois a gente organiza, tá? Os testes são tensão. No caso, tensão de quê? Tensão do quê? Assim? Tensão da bateria. Tensão bateria. Isso aqui durante o funcionamento? Ou desligado? Tá, como a gente vai trabalhar com o desempenho do alternador, vamos trabalhar sempre com ele ligado. Bom, então vamos colocar aqui como primeiro teste. Não copiei ainda, tá, pessoal? Vamos primeiro discutir, depois a gente vai ter uma versão final. Eu apago às vezes, é normal, estamos construindo, né? Vou colocar aqui que o primeiro teste seria teste de tensão de bateria com o carro sempre ligado, tá? Aqui, carro sempre ligado. O que eu espero lá na bateria? O que eu espero nela? Próximo de 14 volts ali, né? Então, nesse início, na verdade eu estou fazendo uma pergunta para o carro. A tensão está entre 3,5 e 14,5 na bateria? É a pergunta que eu faço. Tensão eu estou fazendo uma pergunta para o carro. A tensão está entre tensão bateria, né? Tensão bateria. O KV bate aqui. A tensão de bateria
está entre 13,5 e 14,5, só tem duas respostas possíveis para a pergunta que a gente fez. Quais são as respostas possíveis? Sim ou não? Eu amo esse tipo de pergunta, que ela é mais fácil de responder. Sim ou não? Lembrando, eu estou desconfiando do desempenho do alternador. Estou desconfiando do desempenho do alternador. Vamos considerar uma situação que eu medi e sim, a tensão de bateria na média, tem que ser sempre a média, tem que lembrar disso. Lembrando, nem tudo vai estar escrito. As nossas aulas particulares teve todo um detalhamento dos cuidados, etc. Mas vamos dizer que, sim, está entre 13,5 e 14,5. Eu estou desconfiando do alternador. Vamos dizer que sim, tá? Eu vou partir para essa situação aqui. Qual seria o próximo teste a ser feito? Corrente elétrica. Vamos lá, então. Corrente elétrica. Amperagem, né? Ou corrente elétrica. Como que é esse teste aqui? Como assim a amperagem? Como assim a corrente? Que tipo de teste? Onde é que eu instalo? O que eu estou testando aqui agora? Ligar os demais componentes, ver se ele vai Produzir? produzir carga. Boa, muito bom. Aumentar, né, o fornecimento de energia. Sim, perfeito. Então eu coloco lá uma carga gigante, possível um simulador de carga ajustável, que é o perfeito, que a gente já aprendeu, né? Então a gente vai fazer o teste de desempenho. Teste de desempenho. Oi? Com a grelha no alternador, tá? No alternador. Então esse vai ser o nosso próximo teste. Tensão, tá ok? Eu já posso considerar que o alternador está perfeito aqui? Se essa tensão tiver 14 volts? Por que não? Gostei que todo mundo falou não. Mas por quê? Tem que considerar os dois, a tensão e a corrente. Legal. Mas, e se eu disser que tá bom? Só de medir isso aqui, tá nesse range. Qual que é o grande problema de eu fazer isso? Pode ser que ele esteja ruim? Pode ser que um alternador nesse range esteja com problema? Que tipo de problema ele poderia ter? Está entregando a capacidade dele máxima lá próximo da máxima. Excelente, muito bom. Um alternador mais ou menos meia boca, que não está na capacidade máxima, ele coloca 13,5 a 14,5 se ele não for exigido. Então qual que é o erro? A pessoa vira aqui, medir entre 13,5 e 14,5, o alternador está perfeito. Aí vai testar o resto. Só que esqueceu que pode ser que ele esteja mais ou menos e não está sendo exigido, e por isso que ele está colocando entre 13,5 e 14,5. Excelente, muito bom, obrigado, estou feliz. Então, precisa seguir essa linha de raciocínio? não, aqui... Porque, tipo assim, eu acho que eu já peguei situações que olhando, eu já vi o conector desconectado, o mais solto, tem alternador que o motor diesel tem duas correias, por exemplo. Então, só quando o alternador, correia estourada, daí ia ser assim, já que está montando o esquema aí, Claro. a análise visual acho que seria o início. Nesse caso, o alternador desconectado, solto, vamos dizer assim, né? Ele estava funcionando ou não zerado? Na luz do painel, o conector da regulador de voltagem. Sim, sim. Solto totalmente. Muito bom. Nesse caso, eu vou colocar aqui que tem que ter uma análise visual prévia. Essa sua observação é excelente, é muito boa, né? Mais análise visual prévia. Análise visual prévia. O que você falou agora está totalmente alinhado com o que foi passado até o momento. Em algum momento do curso eu falei, todo teste de qualquer peça, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para ela. Vamos dizer assim, antes de pegar qualquer componente. Lá nos testes de bateria foi um exemplo desse, né? Aqui vamos considerar desempenho, tá? O meu alternador está trabalhando, só que eu quero saber se ele está 100% ou não, nesse tipo de situação. Mas o que o Novo falou está perfeito, sempre olhar antes para a peça. Eu vou deixar aqui só para não encher muito aqui com esses detalhes anteriores. Mas a observação maravilhosa, perfeito. E aí, pessoal? O Luiz falou o seguinte, teste de desempenho, né? Teste de desempenho. Uma outra observação também, importante. Isso aqui
esse diagnóstico que nós vamos montar aqui na sala, ele é um mapa para você seguir inicialmente. Ele não é um mapa desligado. Você tem que estar sempre atualizando ele nas suas anotações. Pegou um carro, aplicou o diagnóstico em 5 passos. Em algum lugar ele não foi efetivo, em algum lugar ele tomou uma decisão errada, você tem que ir lá e corrigir. Apaga, é um manual vivo, apaga e você desenha aquela região que foi, vamos dizer assim, não desempenhou tão bem. Tá bom?